Ora bem, não sei se me estás a ouvir, António Sargedelo, está tudo Eu estou a ouvir perfeito? muito bem. Ok, pronto. Então, antes de mais nada, boa tarde. Estamos em mais uma das nossas conversas. Houve aqui um pequeno incidente, como sabemos, na terça-feira e hoje espero que corra tudo bem para que possamos pôr no ar mais esta nossa conversa. Conversa que tem uma circunstância de base. Estamos em pleno período natalício, estamos uns dias antes ainda do 18 de dezembro, não sabemos se vamos estar confinados no Natal ou não, esperamos todos que não, e estamos todos a esperar que os irresponsáveis do costume deixem de o ser e se dediquem rapidamente a cumprir as regras do Covid. Mas, também por causa do Covid, tivemos hoje uma notícia, aliás, já nascida ontem, mas saída hoje nos mídias, uma notícia verdadeiramente de arromba, isto é, a famosa bazuca financeira para os conjuntos dos países da União Europeia foi finalmente aprovada, mas levanta e vai continuar a levantar de certeza graves problemas com a Hungria e com a Polónia, porque a senhora Merkel, com aquele seu estilo muito germano, no caso, criou um acordo onde, desculpem recordar, mandou para as ortigas a defesa do Estado de Direito e trocou a defesa do Estado de Direito pelo financiamento para todas as pessoas. Isto é, nós vamos matar a fome, que é muito bom, porque de facto todos nós estávamos seriamente preocupados com a crise que o Covid gerou planeta fora e, portanto, em Portugal também, e ficaremos um pouco menos preocupados, porque no caso o financiamento europeu vai ajudar bastante a que os Estados da União Europeia encontrem soluções entre eles, e ao encontrarem soluções entre eles, economias desenvolvidas, que na maior parte são, irão auxiliar o resto do mundo a encontrar também algumas soluções na lógica das trocas comerciais normais no sistema global que temos hoje. E, portanto, esse é também um assunto que, se calhar, neste contexto natalício devemos tratar, porque é uma prenda de Natal bastante interessante, com alguma carga negativa, mas no essencial, do ponto de vista financeiro, bastante interessante. E, como é evidente, temos ainda um drama que eu acho que essa não é uma prenda de Natal, essa é uma circunstância dolorosa, que é o assassinato do cidadão ucraniano, que no caso está a gerar, por exemplo, 4 páginas quase todas cheias de ataques ao ministro Eduardo Cabrita, ao primeiro-ministro e ao presidente da República. Curiosamente, os serviços dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras são quase que esquecidos neste assunto, quando, na minha opinião, deveriam ser os mais diretos atacados. Para quem conhece o chefe como nós, e o Heitor também acompanhou, via uma estrutura que nós criamos nos anos 90, que era a rede Europalot, já nessa altura os chefes eram geridos e mantidos por um corpo que, se não era fascista, andava muito próximo disso. E, provavelmente, naquelas manifestações dos polícias, aquele bando de fascistas que apareciam, alguns deles, não poucos de certeza, andavam à volta dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Epá, vamos ser transparentes, vamos ser claros, é evidente que o ministro Eduardo Cabrita tem responsabilidades, é evidente que a senhora que era responsável dos chefes também tem responsabilidades e fez muito bem em demitir-se, no caso, mas é óbvio que nós não vamos esquecer, ao contrário do público, do I, das televisões e das rádios, que existe uma estrutura que necessita de uma reforma efetiva e não propriamente burocrática, e reforma que inclua a formação profissional em cidadania e nos direitos humanos dos funcionários dos chefes. E pronto, estamos aqui com o Natal cheio de prendas. Não é verdade, António Sargedelo? Pois, tu próprio agora me deste algumas novidades, porque eu entre ontem e hoje estive com outras ocupações e houve coisas que me ultrapassaram.
a da senhora Merkel não me admira. Embora ela seja uma mulher política com traquejo e com dignidade, mas a comunidade europeia em si sempre deu mais importância ao dinheiro que aos direitos humanos. Portanto, Claro. na verdade, está a levar a cabo a sua tradição. Eu agora tiro a máscara, porque já dei o exemplozinho. Muito obrigado. Portanto, embora eu já tinha percebido ontem, quando o senhor da Turquia, da Polónia e o da Hungria disseram que estavam a uns centímetros do encontro, a uns metros do encontro, estavam muito próximos. Mas ninguém dizia de quê. E eu até no meu Facebook pus, estão próximos de quê? Isso mesmo. De que é que estão próximos? Eu até disse, a cidadania tem direito de saber o que é essa proximidade. Bom, hoje sabemos, aquilo foi feito em segredo para não haver uma manifestação da cidadania europeia que impedisse que isso fosse para a frente. E assim puderam salvar a face a uma questão que interessava a toda a Europa, que era da vinda do dinheiro, em troca dos direitos humanos. É isso que é o busilis da questão. Porque realmente a Polónia e a Hungria não respeitam os direitos humanos. Não é das minorias, é os direitos humanos em geral. Sem dúvida. E a própria regra democrática. Eles passam a vida a alterar a lei eleitoral cada vez que querem ganhar as eleições. Estão sempre a ganhar as eleições, mudam a lei eleitoral. Bom, e na Polónia, aquilo tem a ver com ligações à Igreja que são vergonhosas. Sem dúvida. A Igreja está a escudar tudo aquilo, como aliás também fez em Portugal com o Salazar e com o cardeal Cerejeira. Portanto, eles têm lá um Cerejeira qualquer também que apoia e que é cardeal, feito se calhar já por um Papa anterior a este, mas a verdade é que, sendo cardeal, não pode ser descardenalizado, a menos que fizesse grandes vergonhas, como aconteceu com um que atacou as crianças nos Estados Unidos. Esse foi perfeitamente descardenizado. Mas mesmo assim o Papa teve algumas dificuldades em fazê-lo. Bom, mas saltando desta questão, agora temos a do espancamento e morte do senhor que estava guardado no Serviços Estrangeiros. É também uma questão de direitos humanos. E é preciso que a gente assuma que o Estado português, ao longo dos anos, tem sido um Estado racista. Sem dúvida. E temos que assumir, por muito que nos custe, que grande parte da epopeia dos descobrimentos fez-se à custa do estrangulamento e da morte de milhares de homens dessas terras onde a gente resolveu avançar. É verdade que naquela época não havia o mesmo entendimento que hoje. E todos os países fizeram mais ou menos o mesmo. Mas também é verdade que hoje, tendo nós um novo olhar sobre as coisas, não podemos pôr isso tanto em termos de epopeia e temos de pôr a história no seu lugar. Temos que dizer que realmente fizemos descobertas, fizemos conquistas. Aliás, todas as conquistas são sempre feitas à custa de sangue. Não há conquistas que se façam com beijos. Bem, nunca vi também. Não, salvo quando os reis resolvem casar com a princesa do país vizinho, então há uns beijinhos e vão assimilando esse país para a conta deles, não é? Mas, salvo essas circunstâncias beijoqueiras e reais, não, o resto dá-se tudo à custa de invasões. E nós também invadimos, quando nós começámos a lutar contra os muçulmanos que estavam na Península Ibérica, estávamos a invadir o território deles, porque eles é que estavam cá antes, não é? Mas nós, por sua vez, fomos colonizados por os suevos, por os visigodos, que vieram de lá de cima até cá abaixo. Portanto, tudo isto não é feito à custa de beijinhos e de apertos de mão. É quem mais mata, é quem mais ganha. Uhum. E mas isso foi ao longo de todas as guerras que travamos. Agora as guerras travam-se mais no campo económico, mas também matam. Já não matam com bombas, matam com fome.
É a diferença. As pessoas ficam sem capacidade de compra, sem poder de poderem comer, sem poderem ter casa, etc. Todas essas misérias que a gente sabe, e é assim que elas morrem. E é assim que os governos depois têm que ceder. Bom, na Polónia estamos perante, inevitavelmente, de um governo fascista. Hoje talvez já não se chame fascista, não há campos de concentração, não há como havia na Alemanha onde queimavam os judeus, agora falta-me a palavra, esses campos de concentração onde matavam os judeus, mas há muitas outras formas de matar e de perseguir nestes países, ou de matar, ou para não matar, ou para as pessoas não morrerem, terem de fugir e ir para os países limítrofes, e depois também nos países limítrofes provocam outras crises. Bom, portanto, essa cedência foi muito boa para nós estamos a precisar daqueles milhões como de água para beber. E, portanto, vamos salvar aqui muitas situações de direitos humanos, mas à custa dos direitos humanos das pessoas que vão sofrer lá na Polónia e na Hungria. Alguém vai sofrer com isto, com essas cedências que fizeram. Porque aqueles senhores não mudam. Só mudam se o governo mudar lá. Eles não mudam. Absolutamente de acordo. E na Polónia, creio que eles têm um apoio popular relativamente grande por causa ainda do Papa João Paulo II e dele, de facto, ter libertado a Polónia do jugo comunista. E o preço que isso custou é este que eles estão a pagar. Bom, já não sei mais o que é que tinhas dito, desculpa. Não, há a questão, pegaste na questão, nas matérias em geral bem, não trataste da questão da exigência de demissão do ministro da Administração Interna, do Eduardo Cabrita, a senhora... e, na verdade, deixa só acrescentar, dá a sensação de que uma parte da direita portuguesa está a começar a pensar e exigir a demissão, ou, pior ainda, para ele, não para mim, como é óbvio, a não eleição do senhor Marcelo Rebelo de Sousa. O ataque está estendido já à presidência da República, já não fica no António Costa. Pois, bom, isso faz parte do levantar das hostes de toda a direita, que agora mostra que ainda não é uma direita democrática, é uma direita que tem sido ao longo dos anos de fachada. De fachada no discurso, porque na ação não era nada de fachada, era muito efetiva. Sem dúvida. Ela teve sempre arautos de direita no poder, que mascararam as suas imagens. A maior máscara foi o Cavaco. O Cavaco foi a grande máscara portuguesa, mas foi eleito 2 vezes com bons votos, isso é que é verdade. Ele chegou ao poder democraticamente. E as trapalhadas que fez, também fez algumas coisas boas, mas as trapalhadas que fez, num país verdadeiramente democrático, elas não eram consentidas. E hoje mesmo, se estivéssemos em plena democracia, por muito boa idade que o senhor tenha, hoje teria que enfrentar um tribunal, por causa da quantidade de bancos que foram abaixo, com os amigos dele, que até eram, alguns nos casos, secretários ou subsecretários ou ministros. Portanto, ele não podia ignorar. E ele não podia ignorar porque ele queria saber de tudo e controlava tudo, não é? E, portanto, e temos um caso exemplar que levou à morte. Um chefe da bancada do PSD, para ganhar dinheiro, foi ao Brasil, matou uma senhora e está há anos o julgamento a travar-se e ele ainda acaba por ser ilibado, porque o sobrinho ou o neto, o sobrinho ou como é que ele se chama? Ela era madrinha, o afilhado. O afilhado já está a dizer que afinal que ele não foi ele e não sei quê. Imagino quantos euros correram por baixo para lhe obrigar para o convencer a dizer isso. E pronto, e o senhor vai ilibado. Mas é muito estranho, estava no Brasil, foi lá para se encontrar com ela e ela morre assim numa floresta
Quer dizer, propriamente uma senhora daquela idade não vai passear para as florestas, não é? Bom, mas voltando outra vez a esta questão. A senhora que estava no CEF, na véspera, dizia que não saía. Na véspera dizia, porque, embora tivesse condenado muito a violência, não assumia responsabilidades das nomeações que ela fez, ou das nomeações que ela deixou continuadas, porque alguns já tinham chegado antes, teriam chegado antes, mas ela deixou. Porque o que se passa no CEF não é só ali, é também nas instalações do CEF. Eu próprio fui lá uma vez por causa de um imigrante, de um imigrante árabe que estava cá, que tinha um subsídio, não sei como é que lhe chamam, de, se não me engano, 220 euros para comer. E durante 2 meses não lhe pagaram por uma questão qualquer burocrática. E ele veio-me dizer que não tinha dinheiro para comer, que estava a passar fome. Eu resolvi ir lá com ele, ao CEF, e a senhora chamou, e eu sentei-me lá atrás. E ela, depois, falar ao telefone muito tempo com uma outra de assuntos que não tinham nada a ver com o que estava em causa. Quando ele lá chegou, disse: ainda não está para pagar, tem que esperar mais um mês. E ele disse-lhe: mas eu já não tenho dinheiro para comer. Não posso, não tenho dinheiro para comer. Tenha paciência. Eu levantei-me, estava lá atrás, dei-lhe um murro na mesa e disse-lhe assim: ouça lá, se lhe tirarem o seu ordenado e disserem que agora você tem que esperar um mês para dar de comer ao seu marido e aos seus filhos, como é que você faz? Muito bem. Ela: não pode falar assim. Eu digo: não, eu posso falar-lhe assim, a senhora é que não pode fazer assim. Isso mesmo. E depois, claro que eu podia falar, cidadão português, não estava lá a pedir nada, com algum poder de argumentação. E ela não estava habituada, pegou logo, disse: eu vou já chamar a polícia. E eu respondi: chama a polícia que eu chamo a imprensa e vamos a ver quem é que vence. Muito bem. E ela ficou, disse ao outro: está aqui um senhor a refilar. Eu disse: não estou a refilar, que eu ouvi, não estou a refilar, estou a exigir que faça justiça. Eu não estou a refilar. Olha, passado 10 minutos, ela: olha, daqui a 2 dias já lhe está entregue o dinheiro. Pois é o problema que existe em Portugal, no caso, há uma burocracia de Estado antiga, no que vem uma boa parte dela do tempo do salazarismo, via avós e pais, no caso, e essa burocracia de Estado está muito concentrada em vários serviços, e o MAI, o Ministério da Administração Interna, é um deles, e os Serviços Estrangeiros e Fronteiras é outro. E o facto de haver tantos problemas com as polícias é a demonstração de que realmente urge ter uma atitude capaz, séria e veemente em relação à promoção de uma formação na base dos direitos humanos junto destes serviços que têm como função servir e proteger os cidadãos e os direitos dos cidadãos. Essa é que é a questão central, que no caso, infelizmente, continua a não ser bitola central da política do MAI em Portugal. Eu também que vivi várias circunstâncias com alunos meus, imigrantes, no caso, quando eu era diretor pedagógico de uma escola profissional, e tive uma reunião no Ministério da Administração Interna, onde pela primeira vez, espantosamente, me foi dito que eu não podia tirar uma fotografia da reunião. Que inacreditável! Inacreditável, quer dizer, o secretismo vai ao ponto das pessoas não poderem ser fotografadas quando estão numa reunião que é quase pública, no caso. É o sistema, é o modelo, é a lógica que cerca os partidos e que o Estado cerca os partidos e a parte pouco democrática do Estado quase que envenena os partidos. E quando eu digo envenena os partidos, eu digo todos os partidos, porque na verdade a questão central é esta ideia, esta questão dos chefes é uma questão antiquérrima. Para nós, no caso, que para mim, que fui diretor pedagógico de uma escola, vem de 1994, 95 e daí em diante. E fez parte, inclusivamente, diga-se já de passagem, das razões pelas quais, por eu ter sido dirigente da UNITA, fui proibido de trabalhar, fui proibido de ser remunerado, fui proibido de ser sócio de associações, de empresas, etc., durante 2 anos e meio em Portugal, sendo eu um cidadão português do ponto de vista legal.
Esta é a realidade que existe em Portugal. Há 7. Ei, a tua voz foi embora. Estou sem som. Agora já estamos com som. Ok. Epá, portanto, houve aqui uma parte da minha intervenção que se terá perdido, não é? Não se ouviu, não foi gravada. Pronto, estava aqui a referir na circunstância de estar aqui a viver um tempo dramático que me fez lembrar, inclusivamente, 2 anos e tal da minha vida, onde eu fui proibido de trabalhar, de ser remunerado e de ser sócio de empresas e de outras organizações, pela simples razão de ter sido dirigente da UNITA, de um partido angolano, que era, no caso, reconhecido em Portugal na época, diga-se passagem, até pelos acordos que assinou desde 1974 em diante. Na verdade, essa circunstância passa muito pelos serviços estrangeiros e fronteiras e passa pela necessidade que temos. Essa seria a grande prenda de Natal que se daria aos portugueses e aos imigrantes residentes em Portugal, que seria obrigar os serviços estrangeiros e fronteiras a todos os seus funcionários a serem alvo de uma ação de formação permanente, sistemática ao nível da cidadania e dos direitos humanos. Isso era fundamental. Muito mais do que estar com esta fantochada, esta fantasia, esta ridicularia de 4 páginas e tal no público para exigir a demissão até quase que do Presidente da República. Espantou-me um bocado eles não terem pedido a demissão da Presidente da União Europeia. Não sei por que raio deviam estar distraídos quando fizeram os textos, porque senão também tinham acrescentado a Presidente da União Europeia. Isto é inacreditável. Estamos todos a atirar ao lado de propósito. Temos que atirar para o centro, e o centro chama-se Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e a necessidade que os seus funcionários têm de serem alvo de uma formação permanente na base dos direitos humanos e da cidadania. E no Natal é bastante importante que seja relevada esta matéria, porque, ao contrário do que se possa imaginar, aquele cidadão que nasceu não propriamente no 25 de dezembro, porque isso é uma opção e uma decisão da Igreja Católica, mas sim alguns entre princípios, meados de setembro do mesmo ano. Nessa circunstância, esse cidadão, que se chama Jesus Cristo, sempre foi um cidadão que promoveu, incentivou, participou na luta pela justiça, pelos direitos da sua época, direitos que passavam pelos direitos das minorias, direito que passava porque ele não esqueceu as minorias, direito que passava pelos direitos das mulheres, direitos que passava pelos direitos das crianças, direitos que passavam pelos direitos às pessoas serem livres de escolherem, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César, no caso, e, sobretudo, nunca esquecer aquela velhíssima frase que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. São este conjunto de realidades que hoje convém recordar neste Natal que se aproxima e que, infelizmente, até arriscamo-nos a que seja um Natal isolado, confinado, porque um conjunto de irresponsáveis tende a criar uma situação em que a 18 de dezembro, em vez de podermos ter menos limitações, podemos vir a ter mais limitações. Basta ver o que está a passar-se na França, que teve que tomar essas atitudes, e basta ver o que é que vai passar-se pelas Espanhas, que está tudo muito próximo, basta ver o que é que se está a passar na Alemanha, porque também está tudo muito próximo, para nós percebermos que nós estamos a perder a liberdade, não à custa do Estado, mas à custa de meia dúzia de irresponsáveis. É a tua vez de falar, meu querido António. Bom, eu queria dizer uma coisa. Falámos da polícia, falaste tu da polícia ao princípio, e eu acho que em Portugal há 2 polícias. Há uma polícia que a gente vê, uma polícia urbana, gentil, educada, que agora no coronavírus está a dar a cara e o corpo. É absolutamente de acordo contigo. É verdade. Estão a correr riscos perante pessoas desobedientes que não enxergam o que eles dizem e estão na rua pacientemente
Alguns às vezes apetecia-me que lhe dessem logo uma chapada, mas não, dizem-lhe cortesmente, não pode ir por aí, não vá, não faça, não isso, não quê. E essa polícia é uma polícia que merece o nosso apoio, merece o nosso encorajamento e merece o nosso elogio. Completamente de acordo. Depois há uma outra polícia, que é a polícia de choque, que é preparada para o choque, mas que ultrapassa o choque e vai à bomba. É verdade. E é essa polícia que precisa de ser, de novo, reeducada, apaziguada, eu quase diria domesticada, porque comportam muitas vezes como animais. Ora bem, não são todos, mas são muitos dos que estão frustrados nas suas vidas pessoais, que desejariam talvez ser promovidos, que ainda não têm muita cultura nem muita instrução e que são os chegados ao Chega, onde ele tem muito apoio. Porque quando maltratam os negros em bairros onde eles vivem, ultrapassam a dimensão da razão porque lá vão. Eles não prendem o meliante, prendem o prédio todo, se for preciso. É verdade. E tem à esquerda e à direita. Quem estiver na escada ou em todo lado, seja mulher, ou seja idoso, ou seja não sei o quê. E depois não querem levar sanções. E se levam sanções, ficam revoltados. E são esses que chegam ao Chega. Estou absolutamente de acordo contigo. Convém, de facto, eu não estava a fazer essa distinção. Agradeço o facto de teres entrado para fazer essa distinção, porque realmente há várias polícias dentro da polícia e há realmente uma polícia que vive aquilo que é os princípios e as regras da democracia. A polícia existe para proteger os cidadãos e não para reprimir os cidadãos. E nessa matéria tens toda a razão e eu ponho aqui assim, dou já o braço a torcer, porque estava só a falar numa das componentes da polícia, naquela mais antidemocrática, e estava a esquecer a outra que merece todo o meu respeito, até porque no caso, na escola onde eu fui diretor, por várias vezes usei o serviço que a polícia tem de apoio às escolas e eles foram sempre de uma delicadeza e de uma veemência na defesa da proteção do cidadão que é mesmo exemplar, absolutamente exemplar. Bem, como tu no outro dia, ontem, se não me engano, disseste que estás com algum problema em termos de tempo, já são horas, se calhar, de encerrarmos esta nossa conversa, não? Não sei, eu não sei há quanto tempo estamos online. Já estamos há mais de meia hora e então, neste momento são 20 para as 2 e tu se calhar começas a estar preocupado com o tempo. Se queres falar mais alguma coisa, eu hoje tenho que me preparar para uma outra intervenção, mas é numa universidade, mas é à noite. E também é deste género, não tenho que me deslocar. Mas se ficar alguma coisa ainda por discutir, eu acho que neste momento há um apelo que a gente tem que fazer às pessoas. É que obedeçam às polícias, que obedeçam àquilo que o governo diz para fazer, sejam quais forem os concelhos, os distritos, as cidades. E não há outro remédio. Pode ser que perante este solavanco, este tremor de terra que estamos a viver, que aqui ou ali este governo, como qualquer outro, cometa alguns erros. Mas não são esses erros que nos fazem perder. O que nos fazem perder é a desobediência, a incompreensão das pessoas e a vontade expressa de alguns de fazer com que isto corra mal para ver se o governo caia. Há muita vontade de fazer isso, só para ver se o governo cai e se põe lá um governo de direita, pensando que depois não pagam impostos e que vão ter tudo quanto este governo tem em liberdade de não pagar impostos. Duvidosamente isso vai acontecer, porque no caso a direita quando vai para o poder faz tantos impostos quanto a esquerda, portanto nessa matéria até parece que eles ainda não aprenderam. Não aprenderam, não. E por isso agora estão a tentar atacar os pilares desta democracia, que é, neste caso, o Presidente da República e é o Primeiro-Ministro, o António Costa, e, por tabela, vão agora ao Ministro do Interior, como já foram ao Ministro da Defesa, ao ex-Ministro da Defesa, que agora está a defender do roubo.
não é? É tudo, mas por acaso essa é uma história absolutamente inacreditável. Não, É mais outro exemplo, que é assim, é surreal. quem roubou, ninguém fala deles. É um ato de terrorismo. Convém explicar que quem assaltou o Tancos praticou um ato de terrorismo, no caso, e era para vender as armas fora do contexto da ladronagem, era para atos de terrorismo. Eles agora falam na ETA, mas provavelmente não era para a ETA, era bem mais para os lados ali do Médio Oriente. A Atos ETA de já, terrorismo. a E ETA esta já malta acabou. continua a fazer de conta que não. E o culpado é o Ministro da Defesa. Isto é tudo ridículo. Eu, no caso, não tem nada a ver com o Ministro da Defesa, como não tem nada a ver com o Ministro da Administração Interna. E na verdade, a mim choca-me bastante este tipo de atitudes. Eu hoje fiquei siderado quando vi o público com 4 páginas de entrada, tudo a atacar. O António Costa, o Presidente da República, que eu, aliás, não apoio, como toda a gente sabe, e o Ministro da Administração Interna. Eu volto a dizer aos senhores do público, esqueceram-se de uma personagem fundamental que é a Presidente da União Europeia. Espero que amanhã façam 30 artigos a atacar a Presidente da União Europeia. Muito obrigado, meu caro Cerzeu. Grande abraço. Não.